Bom, nós vamos tratar aqui de energia térmica, termodinâmica e tratar de energia térmica, que é a parte 3 da termodinâmica. Então, a transformação de energia térmica em energia mecânica foi um dos maiores feitos da humanidade. A partir desses avanços, os combustíveis, carvão, lenha, derivados de petróleo, etc., passaram a ser fonte de energia para funcionamento das máquinas. Em escala industrial, essa utilização somente foi possível no início do século XX, certo? Com a invenção de James Watt, né? Ele criou as válvulas centrífugas, né, que foi o estopim da Revolução Industrial. Então, com esse advento aqui, ele conseguiu aí desenvolver a indústria na França, né? Então, as máquinas térmicas são termodinâmicos que trocam calor e trabalho com o meio externo. Algumas delas, como motores elétricos, os motores mecânicos, né, de explosão, aqui é o coração do motor, que são as válvulas, né, que faz com que ele admite o vapor de gasolina e aí joga para dentro da câmara do motor para haver a explosão, a queima, né? Recebem calor, então eles recebem calor de uma fonte quente e uma parte desse calor é convertida em trabalho mecânico, que faz o motor ou o carro andar. Outras máquinas térmicas, como o refrigerador, retiram o calor da fonte fria, congelador, e a custa de um trabalho mecânico realizado pelo compressor. Esta parte aqui, ó, do compressor, isso aqui é o compressor, tá aqui, ó, tá aqui o compressor. Então, ele pega o gás, né, joga aqui em alta pressão, joga aqui para o sistema, ele resfria aqui, o líquido aqui é resfriado, aqui aquece, né, condensador, aqui é para resfriar o gás, entra aqui, ele entra quente, sai frio, congela e faz esse movimento aqui. Então, nesse nosso primeiro contato aqui, pessoal, nós trataremos das leis que descrevem essas conversões de energia e do funcionamento de máquinas térmicas. Nessa primeira apresentação não vai aparecer as máquinas térmicas propriamente ditas, tá? Nós vamos começar pelo trabalho de um gás. Então, o gás, ao receber calor do meio externo, realiza trabalho sobre ele, né? Então, esse trabalho seria negativo. Mas se o calor faz com que o gás se expanda, aí é um trabalho positivo. Então, o estudo da termodinâmica como a ideia de trabalho é um sistema termodinâmico, em particular. Os gases aplicam forças nas paredes dos recipientes que o contêm. E essas forças podem realizar trabalho. Então, as forças aqui aplicadas pelo gás, ela está em toda a direção, tá? Só que quem vai reagir positivamente a essa força, na realidade aqui, a força aplicada nada mais é do que força a pressão vezes a área, né? Exatamente isso. Então, a força é a pressão exercida sobre uma área. Muito bem. Quando na figura ali, aqui a gente percebe, né? Na figura a gente percebe o aquecimento do gás contido em um recipiente fechado e provido, né, de um êmbolo que pode movimentar-se sem atrito. Então, aqui não tem resistência, então a gente vai considerar aqui sem atrito. Então,
ele vai livremente. Essa transformação aí, nós chamamos de transformação isobárica. Então aqui a pressão é constante. O gás recebendo calor dessa fonte térmica consegue empurrar o êmbolo, que é o pistão, esse pistão aqui, realizando trabalho mecânico por meio da força que é aplicada. Então, o movimento do pistão é referente à força aplicada. Deslocando o pistão, aqui ele é obrigatoriamente, né, depois que aquece, expande o gás, essa força aplicada sobre o êmbolo empurra, a velocidade dele aqui também tem que ser constante. A força aplicada pelo gás estará equilibrando o peso do êmbolo e a força devida à pressão atmosférica. Assim sendo, a força aplicada pelos gases permanece constante ao longo desse deslocamento. O trabalho realizado pela força aplicada pelo gás é dado pelo produto da pressão mantido constante pela variação do volume sofrida. Então, nós temos aqui o trabalho realizado pelo esse gás. Então, nós temos o seguinte, ó. Nós sabemos que a força, deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar ali, pessoal. Então, aqui, borracha, então a força é o que? Ou melhor, a força é pressão vezes área. Muito bem. O trabalho, vamos fazer aqui do ladinho aqui. O trabalho realizado que a gente aprendeu lá no ensino médio diz o seguinte, que é força vezes a distância é o trabalho realizado por um corpo. Então, se eu aplico a força num corpo e ele desloca uma certa distância, então se eu tenho um corpo, uma certa massa, aplico nele uma força sobre uma superfície, esse deslocamento que sai do ponto A até o ponto B, então ele vai parar aqui no ponto B, percorreu essa distância D, então essa força aplicada pela distância, pelo deslocamento, isso aqui é trabalho. O trabalho mecânico é trabalho. Fazendo essa relação, essa força que eu me refiro aqui é essa força que está aqui. Logo, o meu trabalho seria que a gente verificou, né? A gente sabe que pressão é igual a força aplicada sobre uma área. Então, quanto maior a área, menor a pressão. Quanto menor a área, maior a pressão. E é diretamente proporcional à força. Quanto maior a força, maior a pressão. Logo, se eu isolar a força aqui, força é igual a pressão vezes área. Então, substituindo aqui, então nós vamos ter pressão vezes área, vezes D, que é a distância. Sabemos que a área do êmbolo vezes a distância percorrida, devido à força aplicada, isso aqui é volume. Então, essa parte que ele deslocou aqui, essa quantidade de deslocamento aqui, isso aqui é volume, ou mais conhecido como ΔV. Então, área vezes a distância, que é a altura que ele percorreu nesse caso, é volume. Então, aqui eu tenho a variação de volume. Então, numa transformação isobárica, que é essa transformação aqui, ó, isobárica, aonde eu tenho a variação de volume, e a pressão aqui é constante, então do ponto A até o ponto B eu tenho a variação, só que no ponto A até o ponto B a pressão é a mesma. Então a área sobre a curva, nesse caso uma reta, é o nosso trabalho realizado.
essa aqui é a letrinha grega, chamada tau, né? E ela representa trabalho, que é uma forma de energia, que é dado em Joule, ou simplesmente J. Então, bom, mas e para uma transformação qualquer, aqui tem uma transformação qualquer, o trabalho vai ser a área da figura. Nesse caso é um trapézio, né? Como a gente viu, nesse caso aqui, trabalho é P delta V, e aqui trabalho é P1 mais P2 sobre 2, vezes a variação do volume. Volume final menos o volume inicial. Tranquilo? Muito bem, mas no sistema internacional, pessoal, foi uma pergunta que me fizeram várias vezes pelos corredores. No sistema internacional, a pressão é dada em Newton por metro quadrado, né? Porque Newton é força e está no sistema, e metro quadrado, e metro também, mas não quadrado, mas metro. A variação do volume, então essa aqui seria pressão. Variação de volume seria metros cúbicos. Então, aqui variação do volume em unidade de metros cúbicos. O trabalho, então, que não é igual ao outro software, borracha. Então, o trabalho é dado em Joule, certo? Aí coloca em Joule direto. Porém, a gente utilizou muito nos gráficos, né? Eu não me preocupei muito porque eu queria que vocês entendessem primeiro o contexto. Agora que você já sabe bem o contexto, ele dá a pressão, aqui em ATM, em muitos casos, né? E o volume, que é capacidade, em litros. Nesse caso, nós temos aqui, se nós tivermos uma transformação qualquer aqui, né? Onde temos aqui o volume, P1, P2, V1, V2, né? Uma transformação qualquer, ele vai dar aqui a unidade ATM vezes litros, tá? E como é que eu transformo isso para energia? Então, 1 ATM por vezes 1 litro equivale a 100 Joule, certo? Então, se eu tiver 2 ATM, 200 joules. Se eu tiver 3 ATM por litro, nós temos 400 joules e assim por diante. Fechou? Bom, energia interna. Um sistema tem energia quando as forças que ele aplica podem realizar trabalho. Então, um sistema tem energia quando as forças que ele aplica podem realizar trabalho. Então, se um gás pode empurrar um pistão, né, como a gente viu na figura anterior. Se um gás, está aqui, figura, aqui um pistão, aqui o pistão, aqui eu aqueço o gás, aquece, esse gás ele vai jogar as moléculas para tudo quanto é lado, ele vai empurrar esse pistão para cima, desloca o pistão, fechou? Tal como acontece no motor do automóvel, né? E no compressor do refrigerador, como vimos na figura anterior. Então, torna disponível energia mecânica. Então, esse deslocamento é energia mecânica. Então, ele possui uma energia.
nós vamos sempre considerar que os gases aqui internos, esses gases aqui, as moléculas, aqui a temperatura T1 é menor que a temperatura T2, né? Então a agitação é bem mais tranquila, nós vamos considerar o gás ideal. Então nós denominamos energia interna, né, associada a um gás ideal monoatômico, a somatória. Então essa energia interna aqui nós vamos considerar ao somatório das energias cinéticas de translação de cada uma das partículas. Que compõe o gás. Que compõe o gás. Então, para o gás ideal, a gente vai desconsiderar a energia potencial. A energia aqui, nós estamos usando a energia interna como 1. Então, a energia potencial no gás ideal não vai ser considerada, tá? Não vai ter, nós não vamos considerar, ou seja, considerar, né, a potencial elástica, potencial gravitacional, né? Não vamos considerar nada disso, nem a gravitacional, nem a energia potencial elástica e qualquer outra energia potencial. K vezes x ao quadrado, que é o deslocamento, né? Sobre 2, né? Sobre 2. Não, sobre 2 é K vezes o deslocamento. Salvo engano, tá? Salvo engano. Então não vai ter interação. Então energia potencial nós não vamos considerar no nosso gás hipotético aqui. Bom, a energia interna é proporcional à temperatura absoluta do gás. Portanto, não havendo variação de temperatura, mesmo havendo variação de pressão e de volume, então numa isotérmica, na isotérmica, por exemplo, né, nós temos a temperatura é igual a constante. Porém, nós temos variação de pressão, ΔP, e temos volume variando, ΔV. Mas a energia é nula. A energia interna é nula, é zero. Por quê? Porque na isotérmica a temperatura é constante. Só vai haver energia interna se nós tivermos aqui a agitação, ou seja, a velocidade da agitação térmica, se as partículas se movimentam. Aí nós temos energia interna. Então aqui a energia 1 e aqui a energia 2. Nós não vamos calcular a energia em ponto a ponto. Nós vamos considerar a energia ainda dentro de um sistema, tá? Dentro da conservação de energia. Nós não vamos, nesse primeiro momento, calcular, por exemplo, naquela isobárica, né, onde a pressão é constante, e nós temos aqui a variação do volume, pressão pode ser em Pascal, em metros cúbicos, volume, nós não vamos aqui a área, aqui o trabalho realizado, né? Ela parte do A, que é o volume 1, vai até o ponto B, volume 2. Então ela aqui vai ter uma energia, aqui vai ter outra energia. Então a variação de energia interna, né, o quanto que aumentou. A gente já vai usar esta variação, tá? A gente já vai calcular. E essa variação ela vai ficar na conservação de energia, quantidade de calor menos o trabalho realizado.
Então, entra o calor, parte desse calor transforma-se em trabalho, né? Ele vai realizar trabalho. Então, basicamente, é isso que nós vamos tratar como energia interna. Muito bem. Deixa eu aqui, ó. Aqui está dizendo, ó. Se a temperatura 2 é maior que a temperatura 1, a gente vê pela agitação térmica, né? A energia interna 2 vai ser maior que a 1, certo? Então a variação de energia é positiva também, porque a variação de temperatura foi positiva. E aí a variação de energia aqui, ó, é positiva. Fechou? Muito bem. Então, segundo a primeira lei da termodinâmica. Bom, na primeira lei da termodinâmica, nós vamos fazer aquele esqueminha para a gente poder fazer fazer esse resumo aqui, ó. Então nós temos um sistema. Aqui eu vou ter de fazer a mão livre mesmo. Aquele meu sisteminha lá, vocês lembram? Então nós temos aqui trabalho. O trabalho, quando o trabalho faz, quando o gás, né, aqui interno nós temos o gás. Quando o gás realiza trabalho, pro sistema, ou no sistema, ele é positivo. Quando o sistema realiza trabalho sobre o gás, o trabalho é negativo. Então aqui, quando ele cede energia, ou melhor, ele realiza trabalho, e aqui quando ele recebe o trabalho do sistema. Tá? Em relação ao calor, quantidade de calor, se ele recebe calor, o calor é positivo. Se ele cede calor, calor é negativo. Aqui, resfria, ou resfriamento. Aqui, aquecimento. Show? Escrever sobre uma base lisa não é fácil. Agora, sobre a energia. Sobre a energia. Eu vou botar aqui no quadradinho azul. Então eu não vou escrever. Ó, temperatura maior que zero, temperatura positiva, a energia é positiva, aumenta. Se a temperatura é menor que zero, ou seja, negativo, diminui, então a energia também é negativa, porque ela diminui. É o que aconteceu, né? Olha só, é o que aconteceu aqui. Temperatura maior a energia interna. Se ele vai daqui para cá, resfriamento. Daqui para lá, aquecimento. Ok? Muito bem. Então esse aqui é aquele esqueminha para a gente poder resolver algumas questões. Então assim, na primeira lei da termodinâmica, é uma aplicação do princípio de conservação de energia, que exprime a correlação entre o trabalho realizado e a quantidade de energia trocada de calor e a energia interna associada ao sistema. Então ela é essa correlação da energia menos o trabalho realizado. Que a quantidade de calor que recebe, parte dele está aqui
aumentando ou diminuindo, no caso entra calor, está aumentando a energia interna, então expande o gás e ele realiza trabalho. Então parte é para a energia interna e parte é para realizar algum tipo de trabalho. Então por isso que ela se conserva, nada vai se perder, né? Embora o enfoque que a gente dá aqui nas aulas de física é sempre os gases ideais, né? Sempre os gases ideais, a primeira lei da termodinâmica aplicava a qualquer sistema de corpos, tá? Qualquer sistema de corpos. Como eu referi lá na primeira tela, o refrigerador, compressor de ar, né? o ar-condicionado, o condicionador de ar, motor a combustão, né, que é a explosão, a gasolina, a álcool, qualquer outro tipo de caldeiras também, né, as caldeiras, porque a primeira foto foi um trem, na realidade aquele trem, esse trem aqui, eita, vai passar tudo, esse trem aqui, na realidade a caldeira ele faz gerar, ele vai para um gerador de eletricidade que vai trocar um motor elétrico. Na realidade a máquina a vapor, ela tem um motor elétrico, a caldeira faz girar o vapor, né? Esse vapor é controlado para ele gerar energia elétrica, essa energia elétrica faz funcionar um motor elétrico. Na realidade é um motor elétrico que toca essa geringonça toda aqui. Bom, passando tudo isso aqui, blá blá blá, aqui, paramos aqui. Então a gente pode definir que, eu vou tentar escrever aqui, a variação, minha letra não está boa, a variação sofrida pela energia interna que é o ΔU. Na realidade, ΔU seria a energia, ΔU é a energia final menos a energia inicial. Se a final for maior que a inicial, é porque ela recebeu calor. Se for negativa, é porque ela está perdendo calor, está resfriando. Deu um gás, isso aqui, né? Deu um gás, opa, falei e não escrevi um. Criar o texto assim não é fácil, tem de ir corrigindo o português. Deu um gás que é exatamente o saldo entre a energia que o gás recebeu, aqui ó, que o gás recebeu, claro, ou cedeu, na forma de calor. A energia interna, na forma de calor. Ou ele recebe, ou ele cede. Aqui. E aqui, o gás recebeu ou cedeu a forma de trabalho. Então essa seria a definição, né? Então a energia nada mais é do que a variação do calor recebido ou cedido
em relação... Aqui não é... Tem um erro idiota aqui, que é trabalho. Que? Trabalho, não é um J. Tá, isso aqui dá em Joule, claro. Isso aqui a unidade é Joule, ou o J. Fechou? Então nós temos que a energia é Q menos o trabalho. Essa é a relação. Nada se perde, tudo se cria, né? Tudo se transforma. Então essa é uma representação da primeira lei, a lei da conservação. Então na aplicação dessa equação, as três grandes devem estar na mesma unidade, joules ou caloria, e deve obedecer às seguintes convenções que a gente colocou, que eu coloquei para vocês no caderninho de vocês aí. Quem anotou? Calor maior que zero, né? Então ele recebe, está recebendo, está aquecendo, né? Ele está recebendo. Calor menor que zero, ele está cedendo. Aqui aquece, aquecimento. E aqui cede. Aqui é resfriamento. Q menor e Q igual a zero. O gás não troca calor com o meio. Não troca calor. Ou seja, sistema adiabático, onde ele está isolado. Ele não troca calor com o meio. Quando o trabalho for igual a zero, maior que zero. Então, maior que zero, ele é positivo. Se ele é positivo, realiza trabalho. O gás realiza trabalho. O gás. Quando for menor que zero, ou seja, negativo, o sistema realiza trabalho sobre o gás. Então aqui pode acrescentar aí na nossa análise, aqui é expansão e aqui é compressão. Show? E quando o trabalho é igual a zero? Ou seja, o trabalho é nulo. Aqui significa que o volume é constante. Agora, não sei se vai ter espaço aqui. Ver se vai ter espaço. E vamos fazer aqui embaixo também. Começar aqui e terminar lá embaixo. Vou fazer de outra cor para separar aqui. Então, a variação de energia. Quando ela for maior que zero, então ela é positiva, ela aumenta. Então a energia do gás aumenta porque, como eu coloquei lá porque a temperatura foi maior que zero. Quando a energia é menor que zero, então é negativa, diminui, porque temperatura é menor que zero. Quando a temperatura, quando a energia interna for igual a zero, nula, a energia interna do gás é constante. Ou seja, ela vai se manter naquele valor sempre, porque a temperatura é constante. Onde acontece isso? Isotérmica. Bom, aqui a gente já falou sobre, de um modo geral aqui, sobre a energia interna. Agora, a energia interna, eu já fiz algumas observações. Na transformação
isotérmica. Na transformação isotérmica, nós temos o seguinte, que a pressão inicial e volume inicial são inversamente proporcionais. Então aqui, se eu jogo V1 para cá, ele vai ficar 1 sobre V1, que vai ficar inversamente proporcional. Então nesse caso aqui, a variação de energia é zero. E a quantidade de calor é igual à variação de trabalho. Assim, se o gás receber calor, ele deverá simultaneamente ceder ao meio externo essa mesma quantidade de energia na forma de trabalho. E se o gás cede uma certa quantidade de calor, ele deverá receber simultaneamente essa mesma quantidade de energia na forma de trabalho. Certo? Na transformação, deixa eu botar aqui, ó, transformação isométrica. O que é uma transformação isométrica ou isocórica ou isovolumétrica? Vamos dizer que são todos sinônimos, é a mesma coisa. O volume é constante, a pressão e a temperatura é absoluta em Kelvin, variam de acordo com a relação P1 sobre T1, P2 sobre T2. Pressão é diretamente proporcional à temperatura. Então, nessa transformação, pessoal, não há variação de volume. Portanto, não há realização de trabalho. Essa situação ocorre nos recipientes indeformáveis, de acordo com a primeira lei da termodinâmica. Aquele não deforma, né? Não tem como se deformar. Então, o volume sempre constante. Então, aqui o trabalho é zero, logo, implica que a variação de energia interna é zero não, né? É igual aqui, certo? É igual aqui. Na transformação isobárica, pressão, aqui, eu não botei, né? Aqui temperatura constante, aqui volume constante, isobárica, pressão constante. Então nós vamos ter que a temperatura diretamente ao volume. Então, se aumenta a temperatura, expande o gás, é positivo. Se a temperatura diminui, contrai o gás, né? Diminui o volume, então é uma compressão. Nessa transformação, que pode ser uma expansão. O que é uma expansão? A energia interna é maior que zero, ou uma compressão, aqui é positivo o trabalho, tá? Ou uma compressão, onde a variação da energia interna é menor que zero. Do gás, então aqui é negativo. Então aqui é uma expansão, aqui uma compressão. A quantidade de calor é sempre maior que a do trabalho, tá? Então, nesse caso, a quantidade de calor é maior que o trabalho realizado. Transformação adiabática. Essa aqui a gente não viu em outras aulas. Seria as próximas aulas, mas estamos ao final do ano. Adiabática. Nessa transformação, o gás não troca calor com o meio. Da primeira lei da termodinâmica temos que Q é igual a zero. Então não troca. A quantidade de calor é zero. Implica que a energia interna é igual a menos
o calor. Show? Menos o trabalho realizado. Então não troca, certo? Então significa se ele está que ele vai gerar trabalho sobre o gás. Na transformação cíclica, na transformação, o gás, após uma série de transformações intermediárias, retorna ao seu estado inicial, à mesma temperatura. Portanto, então, o ciclo ele volta sempre para o mesmo ponto. Então, a variação de energia é zero. Então, da mesma lei, né, da primeira lei, pode ser o seguinte, que isso implica que a somatória da quantidade de energia de cada transformação é igual à somatória do trabalho realizado por essas transformações. Então, o trabalho do gás em um ciclo, em módulo, é numericamente igual à área compreendida por esse ciclo no gráfico PV. Então, aí tem o gráfico que eu mostrei no caderninho de vocês, né? Que nós temos aqui o sentido horário e anti-horário. Então, um movimento cíclico necessariamente precisa ser uma circunferência. Aqui o trabalho é maior que zero, porque se ele vai para sentido horário, nesse sentido horário, então aqui nós vamos ter a expansão e aqui a compressão no gráfico PV. Além disso, no gráfico PV, nós temos PV a mesma coisa, no sentido anti-horário. No sentido anti-horário, nós temos a compressão e aqui a expansão. Fechou? Depois disso aí, nós tivemos aí vários exercícios que nós resolvemos, que eu vou resolver aqui também. Além de mostrar, né, eu já mandei para vocês os esqueminhas lá dos que vai cair na prova, né? Os exercícios. Beleza? Muito bem. Então eu vou retomar aqueles exercícios que a gente fez para resolver aqui numa segunda aula. Tranquilo, pessoal? Então tenham uma boa noite, um bom dia para vocês. Fui.